Nessa tarde de segunda-feira, hoje, dia 13, eu tenho o prazer de receber o meu querido amigo doutor e professor Joel Pontin, do Enemex. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como que a gente pode economizar na construção através das casas sustentáveis? Aliás, o que são casas sustentáveis? Então, vamos começar por algo que até eu fiquei surpreso com tanta novidade no setor. Algo que está se tornando comum agora, está chegando no Brasil e que é muito comum em outros países, especialmente nos Estados Unidos, Fábio. Sim. É a ideia de você ter uma casa, em geral pequena, modesta, né, do ponto de vista do tamanho, mas sustentável. Começa pelo formato com o tipo de material, né? São chamados containers, casas containers. Sim. Em geral, você tem ali um container na faixa de 30, 36, 40 metros quadrados, num formato definido, e esse container se transforma numa casa. Eu fiquei surpreso, Fábio, telespectador, com o fato de que isso nos Estados Unidos se tornou um grande negócio. Mas é um grande negócio mesmo. Pessoas, enfim, como você, por exemplo, né, que mora sozinho, isso. Compram um terreno e simplesmente em 15 dias tem uma casa pronta. Que maravilha! Então, o primeiro aspecto, o tipo de material e o impacto que essa construção gera é muito baixo, porque você já chega ali com uma coisa muito bem definida, né? Segundo, o tempo de execução da obra. Nós estamos falando de 15 dias você tem uma casa. Sim. Né? E aí uma série de valores agregados que podem compor essa casa. Eu tive a curiosidade de visitar um grupo que está vindo aqui para a nossa região, que vai ser inaugurado proximamente, né? E que está trazendo essa novidade aqui para Bragança, embora já exista pontualmente, né? Mas não com um grande negócio. E ali a gente estava conversando sobre algumas possibilidades que eles estão empreendendo. Por exemplo, Fábio, você compra uma casa dessa de 36 metros quadrados, não sei se eu posso falar valores aqui? Pode. Desse caso que nós estamos falando não no sentido de vender, né? A gente está instruindo as pessoas. É para que o telespectador tenha uma ideia, né? Estamos falando de uma casa de 36 metros quadrados que originalmente vai te custar R$8.000. Eu encontrei uma de 50 e poucos metros quadrados por R$9.000. Tá vendo? Então, veja bem, digamos, R$9.000, 50 metros quadrados. Começa por aí. Se você coloca células fotovoltaicas em cima, significa o quê? Que você vai ter autossuficiência energética para duas pessoas, isso vai te custar um pouquinho mais do que R$2.000, talvez. Sim. Então, outro aspecto fundamental desse tipo de empreendimento é o fato de que, olha, eu estou cansado de morar aqui, eu pego a minha casa e levo embora para outro lugar. Não é? Isso, eu contrato um MUC, né, que se chama? Isso. Esses caminhões MUC. Sim, sim. Eu pego a minha casa e levo para a praia, sei lá. Isso é muito legal, né? As células fotovoltaicas. Esse é um primeiro aspecto interessantíssimo desse tipo de projeto que nos Estados Unidos está se tornando onda, né? Virou um grande negócio. Você compra a casa, você leva o projeto, você encomenda o projeto, eu quero aqui uma cortina, uma veneziana, aqui o meu banheiro, aqui a minha casa, você sai com a casa prontinha ali. Eu quero com células fotovoltaicas, ou seja, eu quero ter autossuficiência de energia, eu não vou gastar com energia. Isso, no longo prazo, sim, com certeza. Você está falando de uma economia mensal eterna, né? E aí a gente foi conversando, especificamente nesse lugar que eu fui visitar, várias ideias, por exemplo, hortas verticais. Sim. Então, quer dizer, você está morando num determinado lugar, você vai ali fora, já vem com a sua hortinha vertical, né? E aí você vai plantar a tua salsinha, a tua cebolinha, o seu coentro, etc e tal, vai ali e pega. Mas não é só isso, né? Eventualmente você quer fazer um home office. Não? Exato. Que é muito... É um escritório, gente. É um escritório. É bom a gente falar, porque a gente está falando com todo mundo, né? Desculpa. Então é importante que a gente traduza. E é interessante porque, assim, a gente percebe isso não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, sim, sendo muito utilizado. Por quê? Às vezes a pessoa, se ela for construir uma casa nos dias de hoje, ela vai gastar em média uns R$150 mil, fora o terreno. Né? Vamos colocar assim. Sim.
Se você tem o terreno e você tem a possibilidade de comprar um container, né, porque tem que ter todo um processo nesse container, que é importante também que a gente explique isso para quem está em casa. Porque não é só pegar e chegar e colocar um container, porque o container ele transporta todo tipo de mercadoria. Sim. É de um país para o outro, então pode haver contaminação, pode haver uma série de coisas. E por isso que existem empresas que trabalham justamente essa esterilização, todo esse processo de cuidar do casco, tem tudo uma garantia, certificados. Isso né? mesmo. É importante a gente passar isso para as pessoas, porque assim, parece que a gente está falando, mora num caixote, não é um caixote. Não. Pelo contrário, eu mesmo, de verdade, se tivesse um terreno aqui em Bragança Paulista, eu compraria um container e hoje moraria num container, numa casa de container, porque para mim seria fantástico. O tamanho é o ideal para mim. Né? Eu acho que é super original, eu acho que é sustentável naquilo que eu acredito no meu conceito de vida. Né? Então, assim, para famílias muito grandes, ainda há a possibilidade de somar containers, fazer casas sobrado também. Isso. Eu trouxe várias fotos, mas tivemos um problema ali. Sim. Em que a combinação desses containers, desses Legos, gera uma arquitetura bonita, 2 andares, Sim. telhado verde, Fábio. Bárbaro. Cara, eu fiquei impressionado com alguns projetos, né? Aqui no Brasil eu não vi ainda, mas até lancei a sugestão lá, né? Falei, olha, telhados verdes, em que você pode ter ali não só a sua horta, mas uma série de outros, dependendo do tamanho, etc. Sim. E soma-se a tudo isso a praticidade, a velocidade, a rapidez, porque aquilo que você falou, você vai construir uma casa hoje, digamos, de 50 metros quadrados, você vai gastar muito mais. Sim. E o tempo de maturação desse projeto, digamos, normal, tradicional, é um tempo muito maior. Então você comprou um terreno, você vai com o teu container ali com um projeto desenhado, em 15 dias o negócio está pronto para você morar. Né? Agora, essas novidades que estão chegando no Brasil, estão chegando com algumas diferenças interessantes. Uma delas é essa perspectiva, Fábio, que eu falei, home office, que é o escritório. Sim. Né? E, então, por exemplo, você já vai ter a possibilidade de, em breve, aqui na nossa região, comprar um escritório por móvel. Isso não é incrível? Bárbaro. Com internet, com a sua mesinha, impressora, células fotovoltaicas captando, transformando e gerando energia ali, a sua horta verde, a tua horta vertical, o teu telhado verde, a tua internet, você vai trabalhar. Né? Com certeza. Com um custo, eu diria, ou melhor, com um investimento relativamente pequeno. Né? Eu acredito vou até dar uma dica aqui, fica a dica para algum empresário da cidade de Bragança Paulista que tenha visão e tenha cacife, comprar pequenos lotes e fazer um condomínio só de containers. Eu seria um excelente garoto propaganda, inclusive, de um lugar desse, porque eu quando conheci a primeira vez foi em São Bernardo do Campo, tem uma pizzaria lá, na Avenida Prestes Maia. E as pessoas falam assim, nossa, mas é muito quente. Não. Porque quando você é esperto, justamente nessa colocação que você colocou, a gente pode trabalhar com a energia solar. A gente pode trabalhar com o jardim na superfície da casa, porque a gente termina resfriando. E aí, o que acontece? Tudo isso vai barateando o custo mensal. Então, você vê que o investimento é muito baixo. Às vezes a pessoa ela fica muito apegada, eu quero ter uma casa no condomínio assim, assado, piriri-pororó, mas esquece que a vida dá muitas voltas. E quantas? Né? Então, às vezes você tem uma casa maravilhosa, mas você mora no condomínio e não pode mais pagar a casa. E aí? Seria uma ótima alternativa para uma família que tem uma visão de sustentabilidade morar numa casa assim e que tem uma família mais enxuta também. Se você me permite, eu vou um pouquinho mais longe, viu, Fábio? Aí, nessa linha que você tem proposto de fazer algumas propostas de intervenção pública. Sim. Se você pensar bem, um condomínio, né, desses projetos públicos de Minha Casa, Minha Vida, etc. e tal, em que você tem aí residências de 40, 50 metros quadrados, eu fico imaginando, não só em termos de praticidade, de tempo, de custo, né, e, sobretudo, de geração de conhecimento, de valor agregado, de transformar um projeto de 5.000 casas, né, de alvenaria, que você leva 5 anos para fazer, não sei, não tenho exata ideia, provavelmente você vai fazer isso em um tempo muito menor.
E aí você vai agregando valores como esse que você falou. Por exemplo, vamos fazer células fotovoltaicas, captação, independência de energia, um telhado verde, a horta, etc, etc. Imagine você, Fábio, uma cidade do tamanho de Bragança Paulista, com uma demanda enorme de casas, se apropriando desse conceito, que, repito, isso aqui é novidade, está se tornando novidade agora no Brasil, mas lá fora já virou um negócio. Agora, para o poder público, seria algo interessante a se considerar. Muito interessante. Custo, rapidez, geração de valor agregado e por aí vai, né? E até mesmo para iniciativa privada. Sim, né? Um grande construtor, uma pessoa que tem a possibilidade, como eu disse, de comprar um belo terreno, uma gleba, enfim, e montar ali várias casas de containers com um jardim sustentável, com plantação sustentável, com captação de água, de energia. Então, isso só agrega, e são pessoas que têm uma visão diferente, né? Talvez os nossos pais, os nossos avós, não tenham essa visão que a gente está colocando hoje aqui para o telespectador. Eu vou colocar pimenta nessa tua, que aliás também hoje está incrível. Não é uma delícia. Eu diria aí, está uma possibilidade interessante do que se modernamente chama de uma PPP, né? Uma parceria público-privada. Quer dizer, se você tem um empresário, concordo plenamente, com visão de futuro, moderno, arrojado, você tem um poder público, um gestor público que também tem esse compromisso, é juntar as forças, né? E viabilizar um projeto desse. Com certeza. Você vai ter uma inclusão muito considerável, uma redução de um baixo custo, acredito eu. Aliás, acredito não. Eu tenho tranquilidade para dizer. Em 3, 4 anos, a geração de valor agregado num projeto como esse vai ser enorme e vai se tornar uma referência. Sim. E o que a gente precisa, creio eu, é essa ousadia, né? É verdade. Bom, olha, esse foi o nosso papo com o professor e doutor Joel Pontin, que fala de economia e finanças aqui no nosso programa segundas-feiras. Se alguém tiver algum interesse de sugerir alguma pauta também, se quiser estudar, para ocupar o tempo com uma coisa saudável e sadia, é só fazer contato através do nmex.com.br, nmex.com.br, ou através do 0 operadora 11 941 13 19 12, 0 operadora 11 941 13 19 12. A grande verdade é a seguinte, que quanto mais passa o tempo, mais difícil fica o sonho da casa própria para as pessoas nesse país, né? Aquelas que felizmente recebem alguma herança, alguma coisa, mesmo que seja uma casinha pequena, elas têm essa possibilidade de realizar o sonho da casa própria, usando esse dinheiro como uma parte do pagamento. Agora, a grande maioria, que é quem a gente quer atingir, infelizmente não tem. E um projeto de casa sustentável seria super moderno para uma cidade como Bragança Paulista, para a Prefeitura, para a Secretaria de Obras, porque isso só iria agregar para a cidade, para servir inclusive de modelo para o Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar para frente, maior, porque em Bragança Paulista, metade da população tem casa, a outra metade não tem casa, mora de aluguel. Né? E isso é muito triste, porque se todos tivessem casa, ou mais que a metade tivesse casa, a Prefeitura inclusive iria arrecadar ainda mais com essas casas legalizadas, né? Se tivesse uma política voltada para isso. Mas eu acho que você tocou num ponto chave, sabe? A ousadia de encampar um projeto dessa natureza. Evidentemente vamos ter vários problemas, mas assim, eu não tenho dúvida de que no médio e longo prazos, estamos falando de 3 anos, né? Isso vai se tornar uma referência. Sim. Né? E aí a gente vai criar novos produtos, novos negócios, vai tornar a cidade mais interessante e por aí vai, né? A gente precisa de um oxigênio no nosso poder público, sobretudo da nossa cidade de Bragança Paulista, de pessoas com visão e que realmente abrace essas novas tendências do mundo e que são perfeitamente viáveis aqui na nossa cidade. Quero agradecer demais ao professor Dr. Joel Pontin, que sempre está conosco. Eu te espero na próxima segunda. Obrigado, Fábio. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, gente.